Olá, mis queridos hermanos, mis hermanas, amigos, vecinos, a todos ustedes que en este momento me ve por este medio. Les saludo a todos en glorioso amor de Dios, en su grandiosa paz. Espero encontrarles todos bien en esta oportunidad. Queridos, una vez más, aquí estamos reunidos en la presencia de Dios para una reflexión bíblica y una oración para nuestro culto doméstico. Espero que una vez más el Señor, en su infinita gracia y su bondad, pueda bendecir a ti y tocar en tu vida a través de la palabra que será la base de nuestra reflexión de hoy. Ojalá que esta palabra venga a fortalecer nuestra fe y nos acercar algo más de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. El texto bíblico que quiero leer con ustedes se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Leeré en este primer momento, versículo 1 hasta el 6. Después vamos a seguir discorriendo sobre el capítulo todo, pero algunas partes solamente, ¿ok? Queridos, versículo 1 a versículo 6, en nombre de Jesús. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que reunissem los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, conselheiros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardente. Amén. Oh Dios soberano, qué prueba de fuego, literalmente una prueba de fuego. Esta expresión que es muy común, es un dicho, un jargón cristiano. Cuando estamos pasando por luchas, por una prueba, decimos: esta es una prueba de fuego. Esto aquí, sí, es una prueba de fuego, literalmente, hermanos. No sé cuántos de nosotros en este momento que estamos reflexionando en esta palabra ya pasamos por algo semejante. Confesso que no. Já tuve pruebas terríveis em minha vida, já passei por lutas que pensei que não ia superar, pero Deus fuerte nos deu a força e aqui estamos, graças a Deus, pero não se acerca de esto de nenhuma maneira. Pero, hermanos, estes três servos de Deus, estes três homens de Deus que vamos falar agora, três hebreus que chegaram em Babilônia a jovens, foram levados cautivos, foi destruído sua cidade, seu reino, muitos de los suyos muertos, eles foram llevados a Babilônia, uma terra estranha, receberam uma formação acadêmica em esta terra estranha, ensinanças raras. Estes três, junto com seu amigo Daniel, se mantiveram fieles a Deus, jovens que me permite esta palavra, que orgulhavam a Padre Celestial.
jóvenes que não se corromperam sua fé, que não negaram a Deus verdadeiro, mesmo estando em uma terra idólatra, que serviam a outros deuses, que violavam a lei de Deus, que pisoteavam os pés, que tratavam com desdém, que ignoravam, que desmerecia a ensinança del Deus Altíssimo. Pero estes jóvenes se mantiveram fieles e eles foram crescendo em reino de estudiantes, se tornaram buenos profissionais, ganharam buenos puestos em reino e aún si não corromperam sua fé. Os anos se passaram, hermanos. Aqui foi edificada esta grande estátua, quase 30 metros, por quase 3 metros de ancho. Esta estátua gigante de ouro foi puesta delante de toda esta multitud reunida de todo o império babilônico. Muita gente, docenas de miles de pessoas reunidas para adorar esta estátua, porque o temor do rei era muito grande sobre todos. Pero havia em meio desta multitud, hermanos, 3 rapazes, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles mantiveram sua fé em el Senhor, temiam, respeitavam e serviam ao rei. Pero havia que era maior que o rei de los reyes, el Deus Altíssimo. A eles deviam sua vida, sua fé, seu amor total, sua devoção, sua reverência e sua adoração. E por esto, hermanos, como leemos, foram tocados então estes instrumentos de que leímos aqui. E quando os instrumentos musicais foram tocados ao som de las músicas, todos se postraram e adoraram esta estátua, este ídolo. Pero estes 3 jóvenes não adoraram, se mantiveram de pé, porque eles aprenderam em la palavra del Senhor que solo Deus merece ser adorado. Quantos hermanos, quantos que declaram fé em Jesucristo, que reconhecem a Deus como Deus, pero estão postrando delante de qualquer coisa. Unos se postram delante de ídolos, de estátuas, de imágenes, de esculturas. Outros se postram delante del dinheiro. Outros se postram delante del sexo, delante de los vicios, de las drogas, delante de las oportunidades de sacar alguma ventaja, aunque tenha que causar dano a outros, ou dano a Deus, ou avergonçar a Deus, ou traicionar a Deus, desrespeitando sua palavra e sua lei. Queridos, estes 3 jóvenes nos dão um exemplo de que é possível, aunque em las más duras situações, manter sua fé, sua comunhão, sua fidelidade para com Deus. Eles foram denunciados, alguns homens envidiosos que não gostavam de eles, porque Deus, hermanos, os haviam hecho prosperar. Eram jovens servos de Deus, e por serem jovens servos de Deus, dia hoje chamaríamos de jovens cristianos, e na época não existia este término, pero estes jovens, eles hermanos, foram prosperados porque Deus estava com eles honravam a lei de Deus, Deus os prosperou, assim como muitos outros que eram servos de Deus em Israel, foram levados também para Babilônia. Pero mis hermanos, muitos negavam a Deus, transgrediam sua lei e violavam seus mandamentos a cambio de alguns benefícios. Pero estes 3 não. Então a denúncia chegou aos ouvidos do rei, e o rei se enojou com eles, pero o rei los amava, porque eram rapazes, eram jovens valientes, eram homens fieles e que causavam muitas bendições ao reino do rei Nabucodonosor. Pero o rei tinha que honrar sua palavra, e os que não se doblassem diante da estátua seriam lançados, echado em horno de fogo ardente. E o rei dijo: "Oh Mesaque, Sadraque, Abednego, daré mais uma oportunidade para ustedes. Vamos tocar os sonidos instrumentales de nuevo. E se ustedes não se postrar e adorar a minha estátua, entonces ustedes serão lançados em fuego." E estes jóvenes, eles disseram para o rei: "Mira, hermanos, que coisa tremenda, que coisa tremenda." Eles responderam para o rei:
Mira o que el rey dijo a ellos en el verso 15, en el final del verso 15. ¿Y qué Dios será aquel que os livre de mis manos? El rey los amenazó de lanzar en el fuego. Y el rey dijo, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? ¿Qué Dios? ¿El Dios de Nabucodonosor? No, porque era un Dios de piedra, Dios de oro, Dios de plata, Dios de madera, Dios hecho por manos de hombres, pero el Dios de Sadraque, de Mesaque y de Abednego, sí, nuestro Dios todopoderoso, un Dios invisible, un Dios que no puede ser representado por cosa alguna, un Dios invisible pero personal, actuante, real en nuestras vidas. Este Dios podría librarlos. Su respuesta para el rey, hermanos, fue así. Entonces Sadraque, Mesaque, Abednego responderam al rei Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oh, glorias a Dios. Hermanos, nuestra fe tiene que crecer leyendo esto, vendo estas cosas. Se hemos traicionado a Deus, violado sua lei, avergonzado a Jesus, hermanos, porque nadie está nos vendo, porque estamos lejos de los hermanos, de la iglesia, del pastor ou de nuestro líder, as pessoas não estão vendo o que estamos fazendo, pero há Deus em cielo e que está entre nós outros na terra, cujos ojos todo vê, Ele vê, hermanos, pero Ele também vê quando estamos actuando com fé, com obediência e com fidelidade, e Ele se agrada de esto, e Ele nos bendice, queridos. Entonces ellos dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya. Y si no, sepas, oh rei, que não serviremos a tus dioses, nem tampouco adoraremos a estátua que has levantado. Aleluya. Entonces, hermanos, la ira, el furor, el odio, la rabia del rey se incendió sobremanera, y el rey dio orden que calentase el horno 7 veces más. Quedóse tan caliente que los soldados que pusieron cuerdas, que maniataron estos 3 hombres de Dios y lo lanzaron, echaron dentro del horno. Al acercarse al horno, los soldados murieron quemados. ¿Y qué pasó con estos 3 siervos de Dios? Fueron lanzados dentro del horno. Pasado un ratito, el rey, oye, ¿qué está pasando? ¿No fueron 3 que lanzamos, que echamos dentro de horno de fuego? Sí, rey, 3. ¿Y por qué veo 4? Y están caminando. Ellos estaban, hermanos, caminando dentro de fuego, como si estuvieran en un jardín, como si estuviera en aire acondicionado. Las cuerdas que los mantenían presos fueron quemados, pero ni sus ropas, ni sus pelos, ni nada de ellos fue quemado, ni olor de fuego hubo en ellos. El rey, lleno de temor y tremblando, dijo, Mesaque, Sadraque, Abednego, ¿será el caso que el Dios Altísimo haya librado a ustedes del fuego? Queridos, ellos dijeron que sí, porque el rey, hermanos, dijo, yo veo 4, y el 4º hombre que veo es semejante a los hijos de dioses. El hermano estaba ahí viendo dentro del fuego el Hijo de Dios, el soberano Jesucristo, que estaba en el horno con ellos. Queridos, aquí aprendemos una cosa: Dios muchas veces no nos libra del horno del fuego, pero Él entra dentro del horno con nosotros, y Él prohíbe las llamas de nos quemar, porque Él es Señor que tiene poder sobre las aguas, sobre el fuego, sobre el viento, sobre todas las cosas. Es el Dios todopoderoso, hermanos.
Entonces, hermanos, los tres rapazes, sí, rey, nuestro Dios nos libró. Sai como para afuera. E eles saíram caminhando tranquilos, com uma sorrisa na cara, estou seguro, sim. E o rei Nabucodonosor, hermanos, mira lo que passou. Por lo tanto, mira, hermanos, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda livrar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadraque, Mesaque y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Hermanos, ellos fueron echados em horno de fogo, pero não estavam solos, porque Deus estava com eles, porque Deus los acompanhou, porque Deus é fiel, hermanos. E se fuimos fieles a Deus, vamos honrar a Deus, vamos agradar a Deus, e Deus peleará nossas batalhas. Deus vai à nossa frente, delante de nós, abrindo caminho, apagando o fogo, apagando a ira do fogo, apagando a ira de las olas, de las aguas, de las tormentas, de las tempestades, la ira del rey. Queridos, nosotros aprendemos nesta palavra, ni siempre Dios va a nos livrar de cair en horno del fuego, pero muchas veces permitirá que seamos echados en horno de fuego, porque Deus quer nos honrar ali, quer nos bendecir ali, e que seu nome seja glorificado, hermanos. E aquela multitud que depreciavam estes homens, aqueles homens envidiosos que armaram esta trampa para matá-los, agora estavam, hermanos, espantados, assombrados com o que Deus havia hecho a eles. Ellos fueron honrados delante de toda la multitud, de todos los gobernadores, los sátrapas, los consejeros, los magos, todos allí, la gran multitud, presenciaron el rey, el emperador más poderoso de la tierra, exaltar estes tres servos de Deus delante de todos, e principalmente exaltar al Deus de estes três jóvenes, nuestro Deus, el Deus de la Bíblia, el Deus que não pode ser representado por ouro, plata, madeira, pedra, bronze, por coisa alguma, el Deus invisível que habita em nós, está com nós e para sempre permanecerá com nós e peleará por nós se permanecermos firmes em sua presença. Glórias a Deus, alabado seja o Senhor. Está difícil, meu irmão, este tempo de Covid-19, además de isto, outros problemas de saúde, outros problemas financeiros, outros problemas em la família, problema em el matrimônio, problema profissional, el desempleo, es persecução contra ti, são inimigos te levantando para te destruir, pessoas querendo complicar tu vida, estão fazendo de todo para apagar tu luz, estão tentando brilhar, e para brilhar estão tentando apagar tu luz. Não te preocupes, seja fiel a Deus, honre a tu Deus, exalte a tu Deus, não se aparte de la lei de Deus, não negues a Deus por tu desobediência, não seja infiel, não pisoteie a lei de Deus a cambio de nenhum benefício, porque Deus será exaltado em tu vida, e Deus em sua misericórdia e amor vai te exaltar delante de todos. Confie em el Senhor, creia em Ele, só em Ele, nada mais que em Ele, porque Ele é Deus em céu e em la terra. Em nome de Jesus, creia e confie em Ele, porque Ele é bueno, Deus amoroso, Deus bondadoso, Deus de infinita graça, de misericórdia, que cuida de los suyos. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Eu quero orar contigo neste momento. ¿Quer orar comigo? Vamos falar com Deus. Necessita que tu fé seja fortalecida. Descobriu que tus pruebas nem de lejos se acerca de esto aqui, e que quizá tu já está desanimado com algo tão mais pequeno que isto aqui.
não há problema. Ok, o importante é que tu agora se levante e confie em Deus, deposite nele tua esperança, tua confiança. Vamos orar? Padre querido, eterno Deus, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Usted es bueno, usted es glorioso, es fiel. Glorias a ti, Dios de Sadraque, Mesaque, Abednego, nuestro Dios, mi Dios, Dios de todo aquele que en ti confía como único, suficiente y verdadero Dios, con cuyos ojos no podemos ver, pero con nuestro corazón nosotros creemos y sentimos, con nuestra mente te conocemos, porque usted es presente, Señor. Gracias, Dios poderoso, gracias por lo que hizo en la vida de estos hombres, y esto sirve como una base de fe para fortalecer nuestra fe, Señor, y en nuestras pruebas, Señor. Padre, esta persona que está pasando también por prueba de fuego, que está luchando com um problema de saúde em sua vida, um problema financeiro em sua vida, ou um problema familiar ou matrimonial. Esta pessoa, Senhor, que se sente débil em la fé, que gostaria de ser um cristiano mais autêntico, verdadeiro, que tomasse em sério tu palavra, pero não ha logrado, Senhor, em todo o tempo ha tropeçado. Este cristiano, Senhor, que em la igreja és um santo, fora de la igreja és uma vergonha, pero sente tristeza por isto. Esta é uma señal, Senhor, que está arrependido. Perdona e ajude-lo, Padre, a cambiar. Ajude a todos nós outros, aqueles, Senhor, que já estiveram em tu presença te servindo e te abandonaram por causa de algo, se postraram delante de las estátuas de Nabucodonosor de nossos tempos, a câmbio de um benefício, a câmbio de um emprego, de uma amistade, a câmbio de qualquer coisa. Senhor, em nome de Jesus, que esta pessoa tenha força para levantar-se, mostrar as pardas esta estátua e poner seus olhos, sua fé e postrar-se a tus pés em ti, Senhor. Em nome de Jesus, haga esta pessoa, esta família, a todos nós outros que somos igualmente débeis e dependentes de ti. Dai-nos tu graça, haz-nos vencer estas barreiras, vencer este fogo, este horno de fogo ardente, em su poder, em su graça. Oh quarto hombre del horno de fuego, camine con nosotros, esté con nosotros en esta prueba, en este tiempo, Señor, de cuarentena, en este tiempo de pandemia, en este tiempo, Señor, de tantas pruebas, de tantas luchas. Sé con todos, sé con cada uno de nosotros, sé con su iglesia, sé con nuestros amigos, con nuestros vecinos queridos, con nuestros conocidos, compañeros de trabajo. Bendiga los gobiernos, bendiga las autoridades, úselas, deles sabedoria, orientação para que governem, para que tomem decisões sábias para bem de su pueblo, para a glória suya, Senhor Deus, em nome e para a glória de Jesucristo oramos. Amém, amém, glórias a Deus. Muito bem, meu querido hermano, meu amigo, minha amiga, meu vecino, aqui chegamos ao final. Pero Deus, em sua graça, sigue com nós e que podamos seguir firme com Ele também. Le gostaria que mais pessoas conhecessem ou escutassem esta palavra e todas as demais predicações que está em meu canal de YouTube. Envie para esta pessoa este mensagem, invite-la a que pueda inscrever-se em meu canal que está aqui, Pastor João Batista, diagonal, Igreja em Casa. Pastor João Batista, diagonal, Igreja em Casa, ok? Indique a esta pessoa, se aún não inscreveu-se neste canal, inscríbase, ajuda-nos a divulgar esta palavra, ok? Nossa intenção não é outra, de asseguro, sino ampliar nossas fronteiras, fazer esta palavra alcançar mais pessoas. Que Deus lhe bendiga, um forte abraço em amor de Deus e sigamos firmes, porque o quarto homem del horno de fuego camina con nosotros. Amén. Gloria a Dios.